Olá! Começa agora o encontro com o Legislativo, o programa onde você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por aqui, toda semana, temos um encontro marcado com os vereadores da cidade de Viçosa e convidados. A ideia é mostrar o que você não vê, o que pensam os parlamentares, o que acontece dentro e fora da Câmara de Viçosa. E a sua participação já está garantida. Basta enviar a sua mensagem, vídeo, denúncia para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Quando você interage com a gente, você exerce a sua cidadania. Aqui no estúdio, o programa recebe a vereadora Jamile Gomes, secretária da mesa diretora, e a psicóloga Daniele Linhares. Vereadora, na próxima semana, a Câmara terá duas audiências importantíssimas. Na quarta, vamos discutir em audiência pública a saúde mental materna. Na quinta, prestação de contas do município. E aí, por que trazer a saúde mental materna para uma audiência pública? Mônica, esse tema é de extrema importância e o movimento que a gente fez de trazer ele enquanto audiência pública foi para trazer mesmo para o debate público o quanto é invisibilizado esse cotidiano que as mães vivenciam com o cuidado das crianças, né? Diferente do que a sociedade vende, a maternidade não é uma experiência instintiva, não é um dom que todas as mulheres carregam, e isso precisa ser dito. Ela é desafiadora. Muito desafiadora. Ela é diferente para mim, para você, para Daniele. Exatamente. Ela é um momento em que a gente se desafia e é desafiado. Exatamente. Cada mulher vivencia a maternidade de uma forma, cada mulher tem um contexto diferente, né, social, econômico, e isso diz muito como que cada mulher vai vivenciar isso. O que a gente precisa destacar é que são as mulheres que estão na linha de frente desse cuidado, né? As mães vivenciam duplas e triplas jornadas, né? Trabalham fora, cuidam da criança, são as maiores responsáveis, né, pelos cuidados das crianças. E isso faz com que elas vivenciem uma sobrecarga muito grande no cotidiano. Anteriormente, você deu um dado muito curioso, mais de 11 milhões de mulheres hoje chefiam casas no Brasil. Isso, de acordo com o IBGE, hoje cerca de 11 milhões de famílias são chefiadas por mulheres. E a gente vê aí, né, as duplas e triplas jornadas que as mulheres vivenciam para dar conta desse cotidiano. E a sociedade muitas vezes entende, né, que isso é a atribuição mesmo das mulheres, que é normal vivenciar isso. E, na verdade, a gente traz esse debate para as pessoas entenderem que o cuidado das crianças, né, e essa experiência que as mulheres vivenciam com a maternidade, ela precisa ser compartilhada. Daniele, definitivamente não dá para romantizar a maternidade. Como é ser psicóloga nesse universo? Bom, eu me tornei psicóloga perinatal, inclusive, né, por causa da minha vivência com a maternidade. Quando eu comecei ali a ser mãe, eu me deparei com uma série de questões, eu pensava, gente, será que para todo mundo é assim? Né? Senti falta desse cuidado e aí resolvi me dedicar ao cuidado, né, das mães. Porque quando as pessoas veem uma mulher gestando, uma mulher com um bebê pequeno, geralmente, né, a gente pensa naquelas imagens que geralmente são postadas nas redes sociais, né, de uma coisa muito linda, muito maravilhosa. E acredita-se muito que as mulheres estão todas plenas e felizes, realizadas com a maternidade. É claro que existe sim esse lado, mas a gente não pode ignorar os dados que demonstram que, por exemplo, né, 1 em cada 4 mulheres vão apresentar sintomas de depressão na gestação ou no pós-parto. Né? Cerca de 35% das mulheres vão apresentar alterações emocionais significativas durante a gestação, que é um aumento, né, do estresse, da ansiedade, além do esperado para o período, porque já é esperado que haja um aumento. Então, assim, esses dados demonstram que, na realidade, muitas mulheres vivenciam a maternidade de uma maneira menos romântica do que a gente vê, e isso é invisibilizado, né? Muitas mulheres, inclusive, sentem vergonha, sentem culpa
de falar a respeito do quão desafiadora é a maternidade, de falar, por exemplo, que já se questionaram, poxa, será que eu deveria ter sido mãe? Por vergonha, porque a sociedade rotula, por medo de ser condenada, por dizer que não é, que é mais desafiador do que romântico? Exatamente. O julgamento da sociedade, né, eu sempre digo muito para as pessoas assim, procure dar a mão para uma mulher em vez de ser mais um dedo que aponta, né, porque a mulher ela precisa de apoio. As questões de saúde mental materna, né, elas estão muito relacionadas à questão das políticas públicas, por exemplo, porque os fatores de risco que levam ao adoecimento mental têm muita relação, por exemplo, com questões socioeconômicas, com a sobrecarga, né? A sobrecarga materna ela é muito invisibilizada, porque ela está muito além. As pessoas pensam que é só relacionada aos cuidados com o bebê, e não é. É muito planejamento e organização que está por trás daquilo ali. A mulher precisa organizar toda a sua vida para dar conta de trabalhar, de cuidar do filho. Então, tem muitas camadas aí envolvidas que fazem com que a maternidade seja desafiadora. E tudo bem perceber a maternidade como desafiadora, ao contrário do que as pessoas pensam, né, e falam. Você não ama menos o seu filho porque você está reclamando ali de que está difícil, porque é realmente difícil e tudo bem, né? Está tudo bem. Vereadora, qual é a expectativa de participação para a audiência pública na quarta? Aliás, assim, não é só para as mulheres, e não é só para as mulheres que estão mães neste momento, né? Eu acho que vale o convite e o despertar para essa participação, inclusive masculina, neste momento, né? Sim, a gente tem uma expectativa grande de participação, né? Principalmente das mães também, que não reconhecem, não conseguem descrever esses sentimentos ambíguos da maternidade, né? Eu acho que ali vai ser um momento da gente expor essa situação e acolher, abraçar essas mulheres que não se sentem confortáveis, né? Nessa forma como a sociedade enxerga a maternidade hoje romantizada, feliz e etc. Então, a gente tem essa expectativa também de que a sociedade, o poder público entenda que a maternidade ela não pode ser uma experiência solitária para a mulher. Ela não é uma experiência só individual, né? Assim, ela diz de um contexto, ela diz de um contexto socioeconômico, ela diz das políticas públicas que são ofertadas para apoio, para a rede de apoio, diz da quantidade de vagas em creche que tem na nossa cidade, né, que permitem que essa mulher possa sair de casa para trabalhar tranquila, deixar seu filho num lugar seguro, diz das experiências que temos de apoio à amamentação. Hoje a gente tem uma expectativa de amamentação exclusiva, né, e de aleitamento materno muito baixa. E isso também é importante para o desenvolvimento do bebê. O que a gente quer fazer com essa audiência, né, Dani, é fazer com que as pessoas entendam que a maternidade ela pode ser uma experiência muito prazerosa para as mulheres, e ela pode ser uma experiência compartilhada, e isso vai fazer bem para a sociedade inteira. Olha que maravilhoso uma criança crescer com uma mãe feliz, realizada, tranquila, fazendo daquela experiência, tendo o apoio necessário dos homens principalmente, né, dos pais, da sociedade. Então, isso, quando a gente coloca à luz, né, esse problema da saúde mental materna, a gente colabora para que as mulheres sejam mais ouvidas, acolhidas e, consequentemente, as crianças. Então, a gente vai impactar na sociedade como um todo, sabe? A gente está quase falando de um futuro, né? Isso. Como caminha a humanidade para esse futuro. Exatamente. Né? E aí, na sua perspectiva, que traz a bandeira da mulher, da maternidade, que vai para o hospital, que quer saber como é que está, enfim, qual é a maior demanda do município de Viçosa hoje com relação a essa saúde mental materna? O que a gente mais precisa? E aí eu divido a pergunta para a vereadora e para a psicóloga. Então, na sua visão, o município acolhe essas mulheres hoje? Olha, na minha visão, Viçosa não acolhe essas mulheres. E aí, em diversos sentidos, né? Quando você fala do desafio, eu acho que o maior desafio é a gente articular a rede. Articular a rede no sentido de que a saúde, os profissionais da saúde precisam ser sensibilizados para essa causa,
os profissionais de educação, né, que atendem nas escolas principalmente, que lidam com as mães e os pais, a assistência social que acolhe mães que estão em situação de vulnerabilidade. Então, assim, eu não entendo o desafio como uma demanda somente, sabe? É uma rede que tem que estar articulada para que a mãe seja acolhida em cada demanda que ela precise. Funcionando. Em cada demanda que ela precise, de acordo com o seu contexto, ela seja ouvida, ela seja acolhida, ela seja abraçada e ela não seja julgada, sabe? Então, eu acho que esse desafio, ele começa lá no pré-natal, né? Na rede de atenção primária, no parto, no pós-parto, no aleitamento materno, na assistência social, na vagas em creches, né? Na educação. Então, é um desafio imenso, assim, porque é sensibilizar, de fato, a sociedade. É um debate mais profundo, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer de um dia para o outro. E amplo. Né? É aquela força-tarefa para ir construindo algo, né? Acho que a audiência pública, inclusive, vem com isso, com encaminhamentos para que a coisa possa ir acontecendo. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo muito rápido e na volta a gente já conversa com a Daniele nessa perspectiva de acolhimento, de políticas públicas. Sai daí não. Estamos de volta. O encontro com o Legislativo hoje recebe a vereadora Jamile Gomes, secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Viçosa, e a psicóloga Daniele Linhares. Daniele, você estava me falando que você está amamentando. Isso é bacana, hein, gente? Dá para fazer tudo isso e amamentar? Bom, é desafiador, né, conciliar tudo, mas a maternidade tem dessas coisas, né? Acho que ela desenvolve em nós capacidades que a gente nem sabia que tinha, né? Não muitas vezes porque a gente quer desenvolver, mas muitas vezes porque a gente precisa, é necessário. A vida nos cobra, né? Exatamente. E nós fechamos o primeiro bloco falando exatamente disso, né? Da importância, e eu fiz uma pergunta conjunta. Vamos lá. Bom, acho que é interessante a gente falar até sobre como que surgiu a ideia dessa questão da audiência, que tem tudo a ver com a sua pergunta. Existe uma campanha nacional, né, relacionada à necessidade da conscientização em relação à saúde mental materna, que é nacional justamente porque é uma questão de todo o país, e eu, junto com uma colega minha, né, também é psicóloga e atua nessa área, que é a Kátia Cruz, nós temos o Instituto Eu na Gravidez, que é voltado para promover saúde mental materna. Então, quando a gente... O Instituto, desculpa, atua em Viçosa e na região? Exatamente, nós atuamos em Viçosa, ele funciona de forma presencial no Espaço Psique, Saúde Integral, e ele funciona também de maneira online, né? As minhas clientes, a grande maioria, eu atendo online, porque para a vida da mãe acaba sendo que é melhor para conciliar. E acho que a pandemia nos trouxe isso também, né? Essa outra porta, né? Sim, sim. E aí, né, nós fundamos esse instituto e neste ano nós resolvemos aproveitar esse mês de maio, né, essa campanha do Maio Furta Cor, para participar realizando a primeira mobilização materna, a primeira mobilização viçosense pela saúde mental materna. De conscientização. Exatamente, com o intuito de conscientização. E antes da gente chegar na população, a gente entende que é importante um passo atrás, digamos assim, que seria conscientizar os profissionais de saúde, né? Demonstrar para os profissionais de saúde que todos eles podem e devem lutar pela saúde mental materna. Então, por isso, nós convidamos várias profissionais de saúde de Viçosa e aí, no meio do caminho, né, planejando ali a mobilização, que todas as palestras estão disponíveis no nosso canal do YouTube, inclusive, eu queria convidar as pessoas para seguirem, né, @eunagravidez, lá elas vão encontrar o link para o nosso canal do YouTube, que tem palestras excelentes. E aí, no meio do caminho, enquanto nós planejávamos, a gente viu a questão da política pública, né, a necessidade de trazer essa discussão, e aí nós convidamos, inclusive, a Jamile para participar de uma palestra relacionada ao tema. Ótimo, e aí nós temos representações importantes na audiência para ela se fazer efetiva, né?
quem são os convidados? Ou seja, quem a vereadora espera que atenda o convite e nos ajude a falar de políticas públicas dentro do tema? Então, Mônica, a partir desse convite que a Daniele fez para eu participar dessa mobilização, depois eu procurei, né, a Kátia junto com a Daniele para a gente pensar em alguma ação partindo do Legislativo para poder fomentar ainda mais esse debate. Então, o que a gente conseguiu ali pensar na hora foi em formato de audiência pública. Nós convidamos a Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social, convidamos o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, convidamos a Coordenadoria de Política para as Mulheres, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Universidade, entendendo também que tem mães estudantes com essa demanda, né, na cidade de Viçosa por termos uma universidade federal. Então, convidamos vários setores ali justamente para fazer esse trabalho em rede, né, articular esse trabalho em rede, como eu havia dito. E temos aí uma expectativa muito grande de que o debate vá, assim, chegar até muitos cantinhos necessários para que as mulheres sejam, de fato, acolhidas nessa experiência da vida. É o que vocês estão, neste momento, esperando, né? Como é que eu procuro uma psicóloga? Como é que eu faço para chegar até você? Bom, eu estou lá no Instagram, né, na @Daniele Linhares Psicóloga. É só me mandar um direct por lá, tem os links também, né? O @Eu na Gravidez. Então, no Eu na Gravidez, nós trabalhamos principalmente com pré-natal psicológico, que é voltado para a prevenção de transtornos mentais, né? E também para a orientação, psicoeducação. Este poderia ser um caminho? Começar no pré-natal? Sim, com poderia certeza. ajudar já nessa caminhada e evitar aí uma depressão mais... Com certeza. O pré-natal psicológico, ele permite que a mulher ela passe por uma psicoeducação, que a gente chama, não só a mulher, como o casal grávido, né, participa ali do pré-natal psicológico, e eles vão receber orientações que muitas vezes são fonte, as dúvidas que tem ali são fonte de ansiedade, de estresse. Então, quando a pessoa recebe a orientação adequada, né, a respeito esses sentimentos ambivalentes que eu estou tendo, o que eu posso esperar da gestação, do parto, do pós-parto, tudo isso prepara melhor esse casal e faz com que diminua as chances do adoecimento mental. A gente tem também avaliação que a gente faz durante o pré-natal psicológico, a gente realiza realmente uma triagem, verifica como que está a saúde mental daquelas mulheres que estão participando, se necessário encaminhamos. Então, além do pré-natal psicológico, para depois do parto também, a gente tem grupos terapêuticos voltados para mulheres e a psicoterapia individual, né, que eu trabalho com psicoterapia para tentantes, gestantes, recém-mães, né, e a minha colega também, a Kátia Cruz, que é @psicóloga Kátia Cruz. E aí é dessa forma que nós trabalhamos, né? A gente acredita e inúmeras pesquisas demonstram que quando a gente cuida da mãe, a gente está cuidando também do bebê e do futuro adulto. Porque muitas das questões emocionais que acontecem ali na primeira infância, né? Quando uma mulher não está bem, ela não tem como oferecer o seu melhor para o seu filho, né? E isso acaba impactando até mesmo na saúde mental da vida desse futuro adulto. Então, é extremamente relevante o papel da psicologia perinatal na nossa sociedade. Sem contar que é desafiador quando a gente se vê mãe pela primeira vez, Sim. Mas é desafiador quando você... Porque cada gestação é única. Cada momento da sua vida é único. Então, não é porque eu já sou mãe que eu não tenho uma série de inseguranças para o meu segundo, para o meu terceiro filho. E acho que você convive com isso, né, Daniele? É interessante isso que você falou, até porque existem pesquisas que demonstram que o adoecimento mental, ele acontece mais nas multigestas, né? Aquelas mulheres que tiveram mais de uma gestação. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, já está acostumada, né? Já sabe como lidar, vai ser tranquilo. E não, então, realmente, cada gestação é única e essa questão, né, de ser a primeira experiência é até interessante que o pré-natal psicológico, como ele é feito em grupo, né, são casais grávidos, então aquele, às vezes, que já passou pela experiência, acaba contribuindo com o outro,
dando algumas orientações, né, falando a respeito das suas vivências. Então, são trocas muito ricas que acontecem. Então, a gente sempre estimula. Mesmo que não possa, às vezes a pessoa não pode participar de um pré-natal psicológico, que ela busque, né, grupos de Facebook, de WhatsApp, procure apoio em outras mães. Né? Outras mães. Sim, o compartilhamento é fundamental, fundamental. E essa troca mostra que o seu desafio é tão igual ou menor Exatamente. do que o da sua companheira, da sua colega, Isso. né? E a gente vai se vendo ali nessas situações. Vale o convite, então, às mulheres, aos seus parceiros, aquelas que querem ser mãe e até têm medo de ser mãe pelos desafios? Sim, vale muito o convite, Mônica, né? Aproveitar aqui o espaço do encontro com o Legislativo para quem estiver nos assistindo, participar no dia 13 de julho, às 18 horas, lá na Câmara Municipal. Vai também ser transmitida pelas redes sociais e mídias sociais da Câmara e da TV Viçosa. E é um debate muito importante para a sociedade, não é só para as mulheres, né? E para as mães, é para a sociedade toda. Eu ainda gostaria, só para a gente finalizar esse programa tão especial, a prestação de contas na quinta-feira também vai ser transmitida a partir das 14 horas. Qual é a expectativa da presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa com relação a essa prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2022? Então, Mônica, essa audiência ela é obrigatória de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, então ela vai ser transmitida, né, de acordo com o artigo 8º, se não me engano. Ela é obrigatória, então a publicidade das contas, né, ela é obrigatória. E a gente sempre tem uma expectativa muito grande de participação, o que não acontece na maioria das vezes, porque o orçamento é uma coisa difícil mesmo das pessoas entenderem. Extremamente técnico. Extremamente técnico, uma linguagem muito técnica, que não é muito acessível às pessoas. Então, eu sempre faço esse movimento, até porque eu entrei na vereança, eu não tinha muito conhecimento técnico sobre essas questões de orçamento. Eu aprendi trabalhando com isso. Então é possível, também, né? Desafiador. Queria dizer que é possível as pessoas entenderem, né? E é importante porque é ali que a gente vai entender como que o governo Raimundo hoje, junto com as autarquias, né? O SAI, o IPREV, o IMAS e a própria Câmara, tem empenhado os seus recursos. Porque hoje política pública não se faz sem recurso. Então, inclusive, agora é importante porque, se não me engano, vai ser... a gente vai ver como que o Raimundo, né, o governo Raimundo, tem empenhado o orçamento que ele mesmo planejou. No ano passado, ele estava executando o planejamento da gestão anterior. Então, esse ano, né, a gente vai ter a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022, vai ser importante para a gente ter esse panorama de como está sendo... empenhado, né, os recursos e os impactos que vêm por aí, né? E os impactos, exatamente. A gente vai ver ali quais foram as prioridades do governo. Agradeço imensamente, Daniele, pela sua participação. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no programa com a gente e desejo sorte na audiência pública, nas audiências, em especial da saúde mental materna, que é um assunto aí que a gente precisa voltar a falar sempre. Eu que agradeço o convite, Mônica. Sempre fico muito à vontade aqui no programa. Que bom que a gente tem esse espaço para poder divulgar nosso trabalho. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar. Nós é que agradecemos. Nós vamos ficando por aqui. O encontro com a gente está marcado toda quinta às 6, aqui pela TV Viçosa, e às 10h30 da manhã, nas sextas-feiras, pela Universitária 100,7 FM. Eu espero você. Até lá!